Ainda sobre as dicas para melhorar, né, a competência 1, eu tinha falado da estrutura do texto. Não exagere nos períodos curtos. Gente, tem gente que escreve para gente estar com soluço. É assim. O Brasil apresenta desafios, não sei o quê, ponto. Isso se deve a não sei o quê, ponto. Pode-se citar isso, ponto. E também pode-se citar isso, ponto. Aí eu vou lendo o texto, me dá agonia. Não pode também, nem ausência, nem tanto ponto, né? Então, cuidado com os períodos muito curtos, porque quando você coloca um período curto, você demonstra que você não tem muita habilidade na escrita. Isso é avaliado na competência 1. Então, às vezes, você escreve um texto maravilhoso, com a parte gramatical ok, não tem falha de concordância, de regência, não tem falha de acentuação, as sílabas separadas corretamente, uma beleza o texto. Só que cheio de períodos, cheio de pontos, sabe? Dentro de um parágrafo, sei lá, tem uns 7, 8 pontos. Aí dá ruim. Por quê? Porque o avaliador vai olhar e ele vai dizer que você não tem segurança, não tem muita habilidade na escrita. Então, os períodos também não podem ser muito curtos. Porém, também não podem ser muito longos. Precisa dosar ali, né, a quantidade de linhas do período. Tem que prestar atenção. Nem tão curto, nem tão longo. Não repita os mesmos erros, gente. Preste atenção. Vocês já têm um jeito de escrever próprio. Por exemplo, tem frases que vocês usam em todas as redações. Concordam? Concordam? Sim, concordo. Sim. Minha conclusão é igual em todas. Isso. Então, eu, desse mesmo jeito. É de verdade, viu? Vou dar um exemplo agora. Eric falou que a conclusão é igual em todas, vocês também afirmaram isso. Tá, vou dar um exemplo. Aí eu corrijo lá a conclusão e eu circulo lá uma vírgula que você usou e não era para usar. Aí na redação seguinte está a bendita vírgula lá de novo. Na redação seguinte a vírgula está lá de novo. E a vida toda circulando. Toda semana circulando a mesma vírgula, a mesma vírgula. O que é que você está fazendo? Não está revisando. Não está revisando, não está olhando minha correção. Eu estou corrigindo para quê? Entendam uma coisa, criaturinhas de Deus. Quando for fazer a redação da semana seguinte, tem que estar com a outra redação da semana anterior do lado para olhar o que errou. Isso diz respeito também à parte gramatical, acentuação, pontuação, tudo. Tudo. Tem gente, que eu corrijo a mesma palavra toda semana, a mesma palavra. Juro para vocês. Toda semana escreve aquela palavra no texto. Mas sempre escreve errada. Aí eu corrijo, na próxima semana está errada de novo. Isso significa que não está olhando a minha correção. Tem que olhar detalhe por detalhe. Um acento, uma vírgula, um ponto, enfim, qualquer erro. Tem que observar para não errar na redação seguinte. Agora, sejam sinceros. Vocês fazem a redação olhando a redação da semana anterior corrigida? Sim, antes não. Sim. Eu faço. Estou falando para vocês. Ótimo. Para quem faz. Quem não, passe a fazer, tá? Tem que ser sempre com a redação. Como vocês são uma turma exclusivamente online, vocês têm essa desvantagem. Porque, assim, no presencial, você está ali com a redação impressa corrigida, né? E no caso de vocês é mais complicado, porque vocês recebem na versão digital, não tem outra forma, né? Professora, a senhora manda a versão digital corrigida? Sim, senhor. Mando. Ah, Toda segunda, no final da aula, eu mando para todo bichinho, viu? Eu mando para todo mundo lá no privado.
e eu aviso no grupo. Eu digo, redações enviadas. Então, caso não receba, me avisa. Porque pode ser que eu esqueça mesmo, que eu mando um por um, viu? Dá um trabalho danado. Mas eu mando, viu? Então, tá com a redação lá corrigida, tá lá o PDF, não está impresso, mas está lá o PDF, então é importante que faça essa redação da semana seguinte, olhando a redação anterior corrigida. Deixa eu ver o que era mais, que eu ia falar. Era só isso. Só isso. Tem algumas coisas ainda sobre a competência 1 que vão ser trabalhadas de uma forma mais detalhada mais para frente, tá? Mas não é algo que eu vou conseguir trabalhar numa aula só, tá? A gente vai ter que organizar, né, para ver isso depois. É isso. Alguma dúvida? Deu para entender o que é a competência 1? O que é que tem que se atentar? Enfim. É fácil essa competência? É, só prestar atenção e ler, né? Como a senhora falou. Exatamente. Isso. Exatamente. Agora eu vou ser sincera para vocês. Quase ninguém fecha a competência 1. Quase ninguém. Por que vocês acham que tem poucas notas 1000? E tem um monte de 960, 980, né? Por que as pessoas não tiram 1000? A maioria, não vou dizer todos os casos, mas maioria porque sempre tem alguma falhinha ali na competência 1. Só que é o seguinte, também não precisa ser perfeito, eles relevam 2 erros, viu? Então, se, por exemplo, você é muito craque na parte gramatical e tal, você domina muito a norma culta, mas assim, você se passou numa vírgula e num acento. Pode tirar 200 na competência 1? Pode, tá vendo? Eles relevam, até 2 erros eles aceitam, eles dão os 200. Então, vocês têm chance, tá vendo? Todo mundo tem chance. Eles cobram muito caro, viu? Eles. Mas, 2 erros tá legal, né? A professora não releva, não. Não, eu não. 2 vezes só dá para começar a errar. É muito difícil eu dar 1000. Eu já dei, tá? De vez em quando eu dou 1000. Merecer direitinho. E eu ler, reler várias vezes e não achar o erro, eu dou 1000. Mas é muito difícil eu dar 1000 no curso, por quê? Porque se eu dou 1000, a criatura vai achar, não, eu estou abalando. Meu texto está perfeito. Não é bem assim, né? Se for procurar, acha as falhas. Então, se eu achar um erro, eu não dou 1000, não. Eu não dou no curso, tá? No curso. Se fosse a redação do Enem oficial, eu teria que dar. Eu seria obrigada a dar. Mas no curso eu não dou o 1000, até porque vocês têm que entender o seguinte. A correção do curso precisa ser mais rígida, tá? Entendam isso. A correção aqui precisa ser mais rígida. Embora vocês achem o contrário, às vezes vocês digam, a professora me deu nota boa no simulado. Ela está sendo boazinha demais. Não, pelo contrário, viu? Eu procuro ser sempre mais rígida do Não tem que... como reprovar, não, né? No curso. Não reprova, não. Não reprova, Pelo amor não. de Deus. Não reprova, não. Já Pode tô ficar aqui em tranquilo. cólica já. Agora sim, acontece, se você não se empenhar, de chegar no final do curso não com uma nota muito legal. Então, eu gosto de dar sempre uma nota mais baixa, eu gosto de ser mais rígida, para que quando chegue no Enem se surpreenda, não é melhor? Teve Professora, algumas alunas minhas... Oi? quando chega perto do período da prova, algo muda no curso ou a gente continua se empenhando mais? Nada muda. Certo. O que é que muda? É que quando a gente vai chegando no final do curso, a gente vai só se atentar aos detalhes. Vai chegar um estágio que eu não preciso falar mais de competências. Eu não preciso falar mais de teoria. Vai chegar um momento que a gente vai só para os detalhes e a gente vai focar só naquilo, tá?
Então, o final do curso ele é muito decisivo nesse sentido. E também é o momento que o atendimento individual vai fazer muito mais diferença do que a aula coletiva. E sobre mudança, né? Geralmente, quando está, sei lá para setembro, agosto, setembro, a gente já tem algumas informações sobre a banca que vai avaliar a redação daquele ano, a gente já tem informações sobre alguns critérios da correção que pode ser que eles modifiquem, porque às vezes eles mudam uma coisinha do ano para outro. E aí, quando chega lá já perto, a gente já tem acesso a essas informações e pode ser que eu mude alguma coisinha, algum direcionamento, tá? Por exemplo, com relação ao detalhamento da proposta. Antigamente não existia especificação, eles botaram ano passado. Então, tem coisa que eles inventam de uma hora para outra e a gente vai se adaptando, mas não é nada assim, do outro mundo que vá mudar muito a vida de vocês, não. Só alguns detalhezinhos que a gente precisa pontuar e prestar atenção. Bom, mas é isso. Mas vocês vão ver que lá para o final do curso vai ser mais assim, os detalhes. A gente vai focar mais na questão dos detalhes. Eu ia dizer uma coisa, acabei esquecendo. Eu acho que eu já falei tudo que tem que falar. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão da competência 1? Mas, olha, tem uma notícia boa. Quem tira 980 significa que um avaliador deu 200 em todas as competências, ou seja, deu 1.000 na nota final, e o outro avaliador, ele deu 960, ou seja, deu lá uns 160 na competência 1, sabe? Foi mais rígido na competência 1. E qual é a parte boa disso, professora? A parte boa Só é que piora. você não chega no 1.000, mas Só passa raiva. não Eu chega tiro no 1.000. 980, eu tenho um infarto. Mas, ó, quando você tira 980, você pensou, poxa, eu tirei 1.000. Tirou 1.000, porque um avaliador deu 1.000. Então, né, você mesmo não tendo ali na prática aqueles 20 pontos a mais, você diz, não, a minha redação ficou top. Alguém daria 1.000 na minha redação. Então, isso é bom. E também não foi o 960, 20 pontos a mais, quando vai calcular a média final, faz muita diferença. Faz muita diferença na vida de vocês. Então, já é algo bom, tá? Então, se empenhar sempre para ser o melhor possível em todas as competências é sempre o melhor caminho, tá? Não estou dizendo que todas as vezes o empenho vai trazer o resultado melhor. Não é bem assim, tá? Eu sempre digo que é nem uma caixinha de surpresa. Então, por exemplo, ano passado tinha aluno que vinha tirando 960 o curso inteiro. Quando chegou no Enem, tirou 920. Quem vai explicar? Eu nem eu sei explicar, porque eu olhava a redação da criatura e dizia, não tem condição de tirar menos de 960. Mas acontece, né? E a gente tem que estar preparado para isso também. Bom, alguma dúvida sobre competência 1? Não? Tá bom. Vamos para o nosso tema de hoje, nossa discussão. O que é que vocês acham? De qual área hoje? O que é que vocês acham? Deve continuar na mesma, não? Na mesma? Agora que a gente estava mesmo Religiosa. esquecida. Segurança pública. Segurança pública. Pública. Será que é algo relacionado à violência, alguma coisa assim? Vamos ver. Religioso. Vamos ver. Quem acha que é da área da educação? Eu acho. Será? Vocês vão se surpreender. Será que vai voltar para o desmatamento? Vou Bem surpreender. provável. Peraí, deixa eu botar a bichinha aqui de novo. Olha ela. Nosso tema.
efeitos da obesidade infantil na sociedade brasileira. Vamos tratar de saúde. Cristo Redentor. Mudamos. Hoje eu surpreendi vocês, tá vendo? Então, não foi meio ambiente, não foi violência, nem segurança pública, e não foi educação. Saúde, vamos falar de saúde. Efeitos da obesidade infantil na sociedade brasileira. Palavra-chave, por favor. Efeitos, Efeitos, obesidade infantil, sociedade sociedade. brasileira. Exato. Efeitos, obesidade infantil, sociedade brasileira. Quando vier um tema com a palavra efeitos, vocês vão entender efeitos como consequências. Anota aí, para vocês não esquecerem. Efeitos, vocês vão sempre interpretar como consequências do problema. Então, a gente não vai trabalhar as causas da obesidade infantil. Se aqui fosse desafios, como eu gosto de colocar, né, como a gente viu em tantas redações, se fosse desafios, vocês iam escolher como argumento causas. Mas aqui não é desafios, ele está falando dos efeitos. Então, efeitos, nós vamos pensar em consequências, tá? Consequências e não as causas. Ok? Entendido? Ok. Ok. Sim. Esses Sim. efeitos vão ser o quê no nosso texto? Os argumentos. Os argumentos. Exato. Tá? Os nossos argumentos vão ser efeitos, ou seja, consequências do problema. O texto 1, ficou duplicado aqui, depois eu formato de novo. O texto 1, ele traz os riscos da obesidade infantil, que na verdade são consequências também, né? E ele trata mais da questão de saúde, tá? Então, ele vai falar mais nos problemas de saúde que são causados pela obesidade infantil, tá? No texto 2, deixa eu ver o que é o texto 2. Ele traz aqui causas, tá? Que não vão fazer parte dos nossos argumentos. Vejam que ele não está pedindo causas, ele está pedindo consequências. Aqui ele diz o que leva a criança ao sobrepeso, né? Ele fala dos hábitos alimentares, do sedentarismo, influência dos familiares. Uma pergunta: será que vocês podem utilizar alguma dessas causas como argumento? Por exemplo, argumento 1, sedentarismo. Argumento 2, influência dos familiares. Pode? Não, Por quê? porque Pode. precisa ser sequência. Porque ele está pedindo as consequências. E isso é consequência? Não, né? Não, é causa. Agora, se aqui não tivesse efeito, se tivesse assim, problemas da obesidade infantil, então, obesidade infantil em questão no Brasil, né? Digamos que ele não tivesse definindo o que ele queria, aí poderia. Mas como aqui na frase temática ele já está definindo o que ele quer, as consequências, a gente não pode, tá? O texto 3, ele traz uma das consequências da obesidade infantil, que é a questão do bullying, tá? Isso é uma consequência. A gente sabe que as maiores vítimas, principalmente no ambiente escolar, de bullying, são as crianças obesas. A gente sabe disso. Então, uma das consequências da obesidade infantil é realmente o bullying, tá? Outra coisa que pode entrar aqui e que vocês podem desmembrar em outro argumento são os distúrbios psicológicos. Porque, por exemplo, se essa criança sofre bullying, ela pode desenvolver aí alguns problemas psicológicos, problemas de convivência, né? Problemas de relacionamento no meio social. E isso aí pode ser considerado também uma consequência, tá? Bom,
Se vocês, quando forem ler aqui a proposta, encontrarem outras consequências, vocês podem utilizar, tá? Eu pontuei aqui para vocês duas. Quais são? Espera aí. Eu vou perguntar a algumas pessoas específicas aqui. Espera aí, deixa eu achar. Eu não acredito que quem eu queria perguntar não está aqui mais. Espera aí, viu? Vocês estão tremendo, né, agora? Ai, meu Deus, será que ela vai me perguntar? Vou perguntar, não. Eu vou perguntar para todo mundo. Quais foram os dois argumentos que eu sugeri na aula de hoje? A Bullying criança, e problemas e a psicológicos. criança desenvolver problemas psicológicos. Bullying e problemas psicológicos. Teve mais um. Então foram 3. Em relação à saúde. Problemas de saúde. Exatamente. Problemas de saúde. Quando eu falo de saúde, saúde física mesmo, tá? Pode ser também a saúde mental. E também não tem problema. Mas quando eu citei aqui, que eu mencionei o texto 1, foi relacionando mais à saúde física mesmo, diabetes, né? Sei lá, hipertensão. A gente sabe que a obesidade traz, sim, alguns problemas físicos de saúde. Bom, vamos pensar agora em repertório para o nosso tema. Só para introduzir, mais da metade da população brasileira sofre com sobrepeso, que pode ocasionar obesidade futura. Pode introduzir assim, sim. Pode contextualizar, né, mostrando os dados, né, com relação ao problema no Brasil. Tranquilo, pode colocar. Mais alguma sugestão? A gente pode contextualizar também com a Revolução Industrial, Como? porque com a Revolução Industrial, os alimentos eles ficaram mais para venda, né? E como está mais para venda, há uma tendência a mudar sempre a forma de fazer os alimentos, revolucionar, no caso. Aí eu acho que pode ser assim que surgiu, por exemplo, fast food, que que causa mais, né? Obesidade. Dá para encaixar, dá para encaixar. Nessa questão, né, porque foi a partir daí que a sociedade começou a consumir mais os produtos industrializados, né? E aí vem os enlatados, os fast food e tal. E também dá para relacionar com o estilo de vida da população, né? E foi a partir dali que o estilo de vida da sociedade mudou, que as pessoas começaram a trabalhar fora, e os hábitos alimentares, consequentemente, acabaram mudando também, né? Então, dá também para encaixar. Eu lembrei de um argumento que não vou falar não, vai encaixar não. Bom, é isso. Com relação à Revolução Industrial, é isso. O que mais? Eu acho que tem outro também. A pré-história, a Revolução Neolítica, foi quando o homem começou a plantar, né? Eu acho que aí foi o começo de tudo. Pelo menos assim, minha concepção. Eu não entendi, não, como é que você quer fazer aí a ligação. Não ficou muito claro, não. Porque o homem, ele começou a plantar, certo? Hum. A partir disso, foi ocorrendo uma série de processos em questão à alimentação, até chegar à Revolução Industrial. Se não houvesse a Revolução Neolítica, ia ser muito diferente a Revolução Industrial. Também porque na Revolução Neolítica, como eles começavam a plantar e não tinha uma grande diversidade de alimentos, começava a plantar tipo só um grão,
milho, mudou totalmente a dieta nutricional deles. Que antes eram caçadores-coletores, que comiam de tudo, e agora só comia só um grão ou alguma coisa. Aí acabou mudando a dieta e pode ter afetado nisso. Entendi. Que profundo, gente, isso. Ah, sim. Eu Mas, adoro história, mas não estava lembrado disso, não. rapaz, arrasaram, viu aí? É, utiliza no povo aí. Tá ótimo. Desculpa aí, gente. Eu fechei aqui que eu estava falando com a criança. Podem ir pensando aí falando, viu? Os repertórios de vocês. Como eu não tenho essa capacidade de falar de eventos históricos, eu pensei na Turma da Mônica. Não sei se relaciona muito bem, porque como a Mônica sofre bullying do Cebolinha, eu já pensei nisso. E aí, gente, o que vocês acham? Ah, eu gostei. Eu gostei. Por conta Também que gostei. achei bem criativo. Eu também Eu acho que acho dá. Professora, e aquele filme Norbit? Será que dá para associar isso? Como é? Eu não sei. Como É é? aquele o professor Aloprado, é? Não, é aquele filme de Rasputia. Eu não sei, não. Que tipo Contextualiza aí. assim, Do que ele trata, o filme? ele trata sobre isso, sobre a diferença por conta do peso dela, entendeu? Hum. E aí. Ai, meu pai, é aí que eu me perdi todo. Mas tem uma... Por exemplo, a pessoa obesa sofre No caso, ela não preconceito. sofre, ela faz sofrer, Hum. entendeu? Por conta do peso. Ela é o tipo de pessoa assim, que por ela ser, na infância, ela ser muito maltratada, ela começou a maltratar da mesma forma. Ela começou a usar a obesidade dela em favor dela. Ou seja, tem um episódio, tem uma. Nas primeiras partes do filme, ele é bem magrinho e os meninos tentam fazer bullying com ele por causa do cabelo dele, enfim. Aí ela pega dois meninos pelo braço, um de cada lado, e faz eles se baterem, entendeu? Ela usa a obesidade dela para maltratar as pessoas. E quem Ah, sim. maltrata ela maltrata também, entendeu? Ela mata um cachorro pulando em cima do cachorro. Entendi. Entendi. Pode usar. Pode usar. Se encaixa. Se encaixa. Na verdade, essa pessoa, ela tem distúrbios psicológicos por causa do Super. preconceito que ela sofreu, né? É como se fosse uma forma de lidar com aquilo que sofreu. Então, querendo ou não, aí é um caso de preconceito, de bullying também, né? Quem mais? Estão lembrados de mais alguma coisa? Ninguém? Só para deixar registrado de novo as mulheres caladas. Repare, eu tô tentando lembrar aqui um Verdade. filme. Alguém lembra daquele filme que, tipo, ela sofre em bullying, é uma mulher, e ela se afoga comendo doces, e ela engorda bastante, e ela chega até a explodir. Só que quando ela Ah, não, explode, ela fica novela, é uma magra. novela aí. E Ah, é, não. Não, não, não é não, um não. Achava que era Sarah filme. Mandaia. Não é um É filme. um Eu tô tentando filme. lembrar ele. Eu não estou lembrada o nome, não, também. Professora, pode citar também o fato de Dona Redonda, que ela come, se espantufa e acaba explodindo, não? Por conta do excesso de alimento? É de quê? De uma novela, é? É. Pode. Pode usar. É, Ana Vitória colocou aqui a série This Is Us. E o que é? Eu não sei. O que é que relata aí? O que é essa série? Eu não lembro se eu já assisti, não. Diz Vitória. Ana Vitória. Enquanto ela fala... Ah, não, falta 1 minuto e pouco, gente. Eu vou encerrar para a gente voltar, viu? A discussão. Vocês desligam na nossa cara.